Esse aqui é o exercício 2, que está na página 7 da nossa lista de revisão. Em cada figura, calcule a medida dos 3 ângulos internos. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A seguir, classifique o triângulo quanto à medida dos seus lados e classifique o triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Então, tem que ter 3 respostas em cada letra. O item A já estava resolvido como exemplo. Vamos começar agora pela letra B. Começando pelos ângulos. Se a gente soma os 3 ângulos que estão aqui dentro, tem que dar 180 graus. Então, x mais 30 mais 120 tem que dar 180 graus. X mais 30 com 120, 150. Esse 150 está somando, vai para a direita subtraindo. 180 menos 150. E 180 menos 150 dá 30 graus. Então, esse x vale 30 graus e os outros 2 ângulos já estavam na figura. Agora, classificar quanto à medida dos lados. Aí, a gente vai ter que lembrar uma coisa. Quando tem 2 ângulos iguais, é porque também tem 2 lados iguais. Se tem 2 ângulos iguais, também tem que ter 2 lados iguais. E o triângulo que tem 2 lados iguais é conhecido como triângulo isósceles. Então, essa aqui é a classificação quanto ao lado. Agora, classificar o triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Bom, dentro desse triângulo tem um ângulo obtuso, tem um ângulo maior que 90. Então, quanto aos ângulos, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Então, aqui classificação quanto aos lados, aqui a classificação quanto aos ângulos e o ângulo x. Agora, na letra C, tem um ângulo de 60 graus, um ângulo que mede x, outro ângulo que mede x, e se a gente somar esses 3 ângulos, a resposta tem que dar 180 graus. Então, 60 mais x com x é 2x, isso dá 180 graus. Esse 60 está somando, ele passa para a direita subtraindo, 180 menos 60. Então, 2x vai ser 180 menos 60, 120. Agora, esse 2 do lado do x está multiplicando. Ele vai passar para a direita dividindo. Então, x vai ser 120 dividido por 2, que dá 60 graus. Então, esse ângulo é 60, esse ângulo também é 60. Agora, vamos classificar quanto aos lados. É o seguinte, se tem 3 ângulos iguais, tem 3 lados iguais. Então, quanto aos lados, esse triângulo é um triângulo equilátero. E se os 3 ângulos são iguais, os 3 lados são iguais. E quanto aos ângulos? Os 3 ângulos são menores que 90. Então, é um triângulo acutângulo. Agora, na letra D. Na letra D, olha, ele colocou um tracinho aqui e um tracinho aqui. Significa que esses 2 lados têm a mesma medida. Então, esse triângulo tem 2 lados com a mesma medida. Então, na letra D, a classificação quanto aos lados, ele é um triângulo isósceles, porque tem 2 lados com a mesma medida. Quanto aos ângulos, a gente ainda vai ter que fazer a conta para ver quem são esses ângulos. Vou só chegar aqui para baixo para a gente ganhar espaço. Então, voltando aqui para a letra D. Quanto aos lados, ele é um triângulo isósceles, porque tem 2 tracinhos. E aí, se esse ângulo mede 48, lembra que se tem 2 lados iguais, também tem 2 ângulos iguais. Então, esse y também tem que ser 48. E agora, para achar o x mais 48 mais 48 tem que dar 180 graus. Então, x mais 96 é 180 graus. O x vai ser 180 menos 96, que vai dar 84 graus. Então, como os 3 ângulos são menores que 90 graus, a classificação quanto aos ângulos, esse é um triângulo acutângulo. Acutângulo.
Na letra E, vou chegar para baixo para a gente ganhar espaço. Na letra E, tem esse 78 aqui do lado de fora. O y com o 78, ó, juntos eles formam um ângulo de 180 graus. Então, o y vai ser 180 graus menos 78. Esse y vai ser 102 graus. E aí, para achar o x, você agora pode usar esse 102 mais esse 22 mais o x igual a 180, ou você pode usar o teorema do ângulo externo, que é o ângulo externo, que é o 78, é igual à soma dos dois ângulos internos que não encostam nele. Então, esse x mais esse 22 tem que dar 78. Então, o x vai ser 78 menos 22. O x vai ser 7 tiro 2, 5, 8 tiro 2, 6. E aí, agora classificando quanto aos lados. Bom, os três ângulos são diferentes. Se os três ângulos são diferentes, os três lados são diferentes. E um triângulo com três lados diferentes se chama escaleno. Quanto aos ângulos. Dentro desse triângulo tem um ângulo maior que 90, tem um ângulo obtuso. Então, a classificação quanto aos ângulos é um triângulo obtusângulo. E agora, por fim, a letra F. É um triângulo que tem três lados iguais, então a classificação quanto aos lados é equilátero. Quando tem três lados iguais, os três ângulos são iguais. E a gente já viu que o triângulo equilátero, esses três ângulos iguais, medem 60 graus, porque é 180 dividido por 3. E aí, classificando quanto aos ângulos, se os três ângulos são agudos, esse triângulo é um triângulo acutângulo.